Se eu lhe perguntasse hoje se uma empresa muito endividada está necessariamente à beira da falência, qual seria a sua resposta? A verdade é que nem toda dívida representa um problema. Em muitos casos, ela é justamente o combustível que impulsiona o crescimento de grandes organizações. O verdadeiro desafio não está em possuir dívidas, mas em administrá-la com inteligência, equilíbrio e a capacidade de pagamento. Nesse vídeo, você compreenderá como interpretar o indicador de endividamento geral, um dos índices mais importantes da análise da demonstração financeira, e aprenderá a identificar quando o endividamento fortalece uma empresa e quando passa a representar um risco para a sua continuidade. O que é endividamento geral? O endividamento geral, ou IG, é um dos indicadores mais importantes da análise financeira. Seu objetivo é medir o quanto a empresa depende de recursos de terceiro em relação ao seu próprio patrimônio líquido. Em outras palavras muito simples, esse indicador procura responder a uma pergunta extremamente importante e fundamental na organização. Se a empresa precisasse encerrar suas atividades hoje, o seu patrimônio seria suficiente para suportar todas as obrigações assumidas em toda a sua vida? Embora esse seja uma situação apenas teórica, ela permite avaliar a robustez da estrutura da organização e o grau de dependência de capital de terceiro. E para você entender um pouco mais como calcular, é muito simples. O endividamento geral é o passivo circulante mais o passivo não circulante. Você divide ele pelo patrimônio líquido. Aí você vai encontrar o valor. Quanto maior for esse índice, maior será a participação de recursos de terceiro na estrutura de capital do seu negócio. Entretanto, é muito importante destacar que um elevado nível de endividamento isoladamente não significa que a empresa esteja com dificuldades financeiras. Empresas em expansão frequentemente utilizam financiamento para acelerar o crescimento, ampliar sua capacidade produtiva e até de conquistar novos mercados. O verdadeiro problema surge quando o crescimento da dívida ocorre em velocidade superior à capacidade de geração de caixa da organização. Eu vou te dar um exemplo prático para ajudar você a ter a compreensão. Agora imagine uma empresa que apresenta os seguintes números. Um passivo circulante de 2.800.000. Um passivo não circulante de 4.200.000. Um patrimônio líquido de 5 milhões. Aplicando a fórmula que eu mencionei para você agora, então pegamos endividamento geral é igual a 2.800.000 mais 4.200.000 dividido por 5 milhões, nós teremos o índice de 1,4. Como você interpreta isso na prática? Significa dizer que para cada R$1 que você investiu pelos sócios, existe R$1,40 proveniente de capital de terceiros. Agora observe um segundo exemplo. O passivo circulante de 3.600.000, o passivo não circulante 5.400.000, o patrimônio líquido de 4.500.000. Então nós vamos fazer a mesma soma. Então, 3.600.000 mais 5.400.000 dividido por 4.500.000. Então nós temos um índice de 2. Nesse cenário, para cada R$1 de recurso próprio, ou seja, da organização, a empresa utiliza 2 de capital de terceiros.
Então, esse índice merece maior atenção, pois demonstra uma dependência muito elevada de financiamentos e obrigações com credores. Como interpretar esse indicador? Um erro muito comum é analisar apenas o valor do endividamento geral. Nenhum indicador financeiro deve ser interpretado isoladamente. É indispensável observar também a liquidez da empresa, sua capacidade de geração de caixa, a responsabilidade das operações, a rentabilidade das operações, o custo da dívida, o prazo de vencimento das obrigações e a evolução desses indicadores ao longo dos anos. Na prática, muitas empresas que enfrentam recuperação judicial ou falência apresentam durante vários exercícios níveis elevados de endividamento. Entretanto, isso não significa que toda empresa altamente endividada caminhará para esse destino. O que realmente diferencia uma empresa saudável é a capacidade de transformar capital captado em geração de resultado e caixa suficiente para cumprir todos os seus compromissos assumidos. Como concluir, ou como construir, melhor dizendo, um endividamento saudável? O objetivo da gestão financeira não é eliminar completamente as dívidas. O objetivo é utilizá-las como instrumento estratégico de crescimento. Para isso, algumas práticas são fundamentais. Utilizar financiamento apenas para investimento, que aumente a produtividade, eficiência ou lucratividade. Manter reserva de caixa para enfrentar momentos de instabilidade econômica. Fortalecer continuamente o patrimônio líquido por meio de retenção de lucro. Equilibrar dívidas de curto prazo e de longo prazo. Acompanhar rigorosamente o fluxo de caixa. Evitar financiar prejuízos operacionais com novos empréstimos. Monitorar constantemente os indicadores financeiros para antes que pequenos problemas se tornem grandes crises. Empresas financeiramente sólidas entendem que dívida não é o inimigo. Ela pode ser uma poderosa e alavanca de crescimento quando exige um planejamento, disciplina financeira e uma excelente gestão. Para concluirmos esse raciocínio, o endividamento geral é muito mais do que um indicador contábil. Ele representa um importante instrumento para avaliar a solidez financeira, a capacidade e a sustentabilidade e a capacidade de uma empresa enfrentar desafios ao longo do tempo. Empresas verdadeiramente fortes não são aquelas que não possuem dívida, mas são aquelas que sabem utilizar o capital de terceiro de forma estratégica. Preservar seu patrimônio, gerar caixa de maneira consistente e mantém elevada capacidade de honrar todos os seus compromissos. Essa é justamente a filosofia que norteia o trabalho aqui da BMGK Capital. Nós atuamos na reestruturação empresarial e financeira, auxiliando empresas a fortalecerem sua governança, recuperar sua capacidade de geração de caixa, equilibrar sua estrutura de capital e construírem um crescimento sustentável ao longo do prazo. Nosso compromisso é transformar a empresa em organização mais sólida, eficiente, mais rentável e preparada para enfrentar os desafios de um mercado cada vez mais competitivo. Eu sou Alcide